não basta crer que existe um Deus. O importante é crer que existe o Eu Sou. Quando Moisés disse: que direi a Faraó, quem me mandou a ti? E o Senhor disse para Moisés: Eu sou, me enviou a vós. Saber que existe um Deus, muitos creem em Deus, falam: nossa, eu creio em Deus, mas no Eu Sou verdadeiro, aquele que é o único Deus, né? Esse que é o importante de tudo. Nós vemos nesses provérbios aqui que nada de nenhum intento do homem vai contra Deus, e que nada que Deus programou o homem pode desprogramar, né? E nesse primeiro versículo, o coração do rei está na mão do Senhor. Como a água está presa no leito do rio, e ela vai conforme o rio vai, a água só anda naquele caminho, ela é obrigada a fazer aquele caminho, não é? Aqueles rios, ela é obrigada a andar naquele leito ali. Então, o coração do rei está na mão de Deus. A tudo quanto ele quer, da maneira que seja, ele vai inclinar o coração das pessoas, desses reis. E como nós vemos lá no penúltimo versículo, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. E é exatamente o que o homem quer fazer, que ele quer a sua própria sabedoria, ele quer a sua própria inteligência, e ele quer o seu próprio conselho. Ele não aceita o conselho de Deus, ele vai contra a sabedoria, a inteligência e o conselho de Deus. Ele se recusa, aqui tem duas vezes a palavra recusa, né? O homem se recusa. O homem recusa a graça de Deus. O homem recusa a pessoa do Senhor Jesus. Esse testemunho de Cristo, o homem recusa. Não quero ouvir a respeito dessas coisas. Não quero este conselho, não serve para mim. Isso não é inteligência. O homem, a inteligência é aqui no mundo, é o desenvolvimento, são as riquezas em que o homem coloca seu coração. Mas engano do homem. E o último versículo também: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Você pode preparar, fazer tudo, o homem pode fazer tudo o que ele quiser, do jeito que ele quiser, preparar o cavalo, melhores armamentos, melhores coisas, mas quem vai dar a vitória é Deus. Nós vemos lá, quando Davi foi enfrentar Golias, ele colocou, Saul tentou colocar nele o armamento, toda a armadura que ele tinha, e Davi nunca tinha usado uma armadura. Ele era um homem baixo e não dava para ele andar com a armadura. Mas ele com uma funda, né, com 5 pedrinhas, ele matou o gigante, que estava todo equipado de cima a baixo, e a pedra foi exatamente na funda, na testa, onde não estava protegido. O gigante estava todo protegido lá com escudo, capacete, mas o Senhor direcionou a pedra e foi exatamente na testa do gigante, e ele caiu por terra. E aí Davi mata Golias, né, com a sua própria espada. Nós vemos que
o que vai prosperar, o homem vai prosperar naquilo que Deus colocou. O homem não vai prosperar aqui nesse mundo de pecado. Desde que Adão caiu, as coisas só se degradaram, as coisas só se contaminaram, as coisas só se poluíram, as coisas só pioraram aqui. Então, não é aqui, né, o nosso lugar. O nosso lugar, na verdade, é com Cristo. É estarmos com Cristo. E essa sabedoria que o mundo rejeita é essa sabedoria que nós temos, graças a Deus, que é Cristo na glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Em algumas lavouras, o agricultor, numa encosta, ele tem água lá em cima, então ele planta, acompanhando a linha do terreno, a curva de nível, né, do terreno, as curvas de nível. Aí ele planta as carreiras de algum tipo de planta, e se ele tem água lá em cima, ele prepara já um risco na terra, uma pequena vala na terra, para ir fazendo zigue-zague e descer a encosta, passando sempre nos pés das plantas. E assim ele consegue irrigar toda a plantação dele. E é interessante, quem já viu a hora que ele abre a água lá em cima, que ele dá uma enxadada assim no rego principal lá em cima e abre um caminho para a água escapar, como ela obedece exatamente o traçado que ele fez. Ela parece que é inteligente, ela vai acompanhando todo o zigue-zague e vai molhando os pés das plantas. E aqui é assim que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina, segundo a vontade do Senhor. É Ele quem administra essas curvas. Mas é interessante quando a gente compara esse primeiro versículo, porque ele dá a entender que é um caminho inclinado, né? O coração do rei vai ser inclinado para lá e para cá, vai andar de um lado para o outro. Mas quando a gente compara com o versículo 8, ele diz: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso. Bom, então são iguais, né? Aparentemente, então, são iguais. Não, mas a diferença é que o caminho do perverso é ele que traça o seu próprio caminho. É tortuoso, não é produtivo, é infrutífero, porque ele que traça, segundo os seus próprios interesses, e nenhum interesse a ver com Deus. Como o irmão falou, a água, ela tem que seguir o traçado do ribeiro, e tentar libertar a água desse traçado é desastre. Um rio, quando ele transborda, quando ele sai para fora do seu leito, ele causa muito estrago. E se a gente fosse o rio, né, ele falaria assim: não, mas eu quero me libertar dessa valeta aqui, eu quero andar fora dela. Mas não é assim, vai causar estrago. É que nem um peixe, né? Um peixe, a gente podia ver um peixe nadando assim num laguinho, e falar assim: coitado desse peixe, preso nessa água, né? Vamos libertar esse peixe. Aí a gente vai, pega uma redinha e tira o peixe para fora, fala: tem tanto ar aqui fora, coitado, fica vivendo preso naquele tanquinho pequeno lá de 4x4, vamos libertar o peixe. Ou um trem, né? A gente pensar num trem, o trem está preso aos seus trilhos, ele viaja sempre preso. Seria uma ideia excelente nós libertarmos o trem, né? Tirarmos o trem do trilho, porque ele está preso, aí ele poderia andar em outros lugares. Mas tudo isso é desastre. A liberdade que o homem tem em mente é falsa, é uma falsa liberdade. Quando nós achamos que somos livres, né, nós estamos seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, e sendo por natureza filhos da ira, como fala lá em Efésios 2. E assim os dois aqui, tanto o coração do rei como o caminho do homem perverso, podem até ser tortuosos, aparentemente. Podem, mas é um tortuoso segundo Deus, né? Se bem que termina o versículo 8 dizendo que a obra do puro é reta.
é reta, ela é direita. A gente poderia dizer que ela é direita. É interessante como dentro da nossa vida aqui, o nosso julgar, ele é falho. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa se olhar altivo, você acha que uma pessoa altiva, com aquele olhar arrogante, orgulhoso, é correta? A pessoa vai dizer, não imagina. Isso deve desagradar a Deus. E um coração orgulhoso é correto? Não, também vai ser um consenso geral que uma pessoa orgulhosa não é uma pessoa de bem. E a lavoura de uma pessoa? Existem prêmios para fazendeiros, para sitiantes, quando eles produzem uma lavoura boa, são premiados por isso. E dentro do nosso conceito humano, fora dos olhares de Deus, nós achamos que, sim, olhar altivo é errado, o coração orgulhoso é errado, mas a produção do homem é correta. O homem produz a lavoura, alimenta tanta gente, o homem constrói fábricas, constrói rodovias, escolas e tudo. Mas no versículo 4, a lavoura, a plantação, a agricultura, é colocada no mesmo nível do olhar altivo e coração orgulhoso. Porque é a lavoura dos ímpios. Em suma, tudo o que um ímpio faz é pecado, é o que está dizendo aqui. Não, mas o cara ajudou tanto, ele fez tanta coisa, ele plantou, alimentou multidões lá com a plantação. A lavoura, até a lavoura dos ímpios é pecado, porque ela é feita à parte de Deus. E o pecado é o não Deus, é a rebelião de Deus. O pecado, a iniquidade, é fazer as coisas à parte de Deus, é fazer as coisas segundo a sua própria vontade. Isso é o pecado. Então o ímpio, ele não pode ser guiado por Deus, ele é guiado pela sua própria carne, por seus próprios desejos, pela sua própria ganância. Então a lavoura dele, na verdade, é pecado. E não precisa nem a gente se voltar para a Bíblia, né, para ver isso. Tinha o pai da economia, Adam Smith, ele escreveu lá em 1700 e alguma coisa, que o pão que o padeiro faz para a gente comer de manhã, ele não faz isso porque ele é bom ou porque ele é caridoso. E ele continua dizendo que a cerveja que o cervejeiro produz, ele não faz isso porque ele é caridoso, porque ele é bom para ajudar. Ele faz isso por egoísmo. Ele faz isso para resolver o problema dele. Então a própria economia no mundo, ela tem como base o egoísmo. É o homem querendo resolver o seu problema, e com isso ele até beneficia as pessoas, fazendo o pão, fazendo a cerveja, plantando a lavoura, mas o objetivo dele é o egoísmo. Não é o altruísmo. O padeiro não é altruísta, e nem o cervejeiro é altruísta, mas eles fazem isso por egoísmo, interesse próprio. Então tudo que o ímpio faz vai ser pecado. É interessante pensar nisso. E é uma das leis da economia. A economia é movida pela vontade própria, não pelo altruísmo, mas pelo egoísmo. Porque tudo nesse mundo ficou dessa maneira, com o pecado. O homem não faz as coisas senão para ajudar a si mesmo. E aí que entra o contraste do coração do rei na mão do Senhor. Porque aí é Deus quem guia, Deus quem dirige. Lá em Isaías capítulo... E agora não vou achar o capítulo. Tem um versículo... Tem um capítulo e um versículo quando o Senhor fala de Ciro, que ele iria promover a restauração de Jerusalém, e Deus chama ele de meu pastor. Eu sabia onde estava esse versículo, mas não estou. 44?
21. Sim. Ele começa no versículo 24, assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios, transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá: sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Na verdade, isso aqui foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. E Jeremias sabia o nome de Ciro. E Jeremias sabia que ia partir de Ciro o decreto para que lá em, eu acho que é Neemias, né? Ou Esdras, Neemias, fosse ordenada a reconstrução de Jerusalém. Se não me engano, Artaxerxes é Ciro, né? Neemias capítulo 2 vai contar essa história da reconstrução de Jerusalém, de onde parte então a ordem para isso. Mas Deus que ordena os governantes, os reis, e determina então o coração dos reis também, como fala no nosso Provérbios aqui, capítulo 21. Juntando aquela passagem que a lavoura dos ímpios é pecado, Provérbios 21:4, com essa aqui, em Provérbios 21:27, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Ou seja, não sobra nada nas obras dos homens. Tanto aquilo que ele fabrica, produz, de coisas materiais, é pecado, como o seu sacrifício é abominação. Aquilo que ele tenta oferecer a Deus é abominação. Em Daniel também? Daniel era contemporâneo, né, de Ciro. Que Isaías foi 150 anos antes. Em Isaías 45:1 também volta a falar de Ciro. E assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quando Israel falhou na sua missão de ser o povo de Deus na terra, se dividiu então e se espalhou pela terra, Deus passou o governo, tirou o governo de Israel, que Israel é que tinha o governo sobre toda a terra, e passou então para o gentil. Isso foi Nabucodonosor, o primeiro rei gentil, que recebeu de Deus, a história nós vemos em Daniel, o governo. E hoje nós vivemos ainda nesse tempo em que o governo está dado aos gentios, até quando o Senhor voltar para restaurar então o seu reino, para estabelecer o seu reino, e Israel voltará a ser então a nação proeminente na terra. Versículo 14: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Não precisa ir lá. Depois, se a gente for em Provérbios 18:16, o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Pedra preciosa é o presente, Provérbios 17:8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Nunca nós encontramos nas Escrituras que Deus
deveria fazer a paz com os homens, mas sim o contrário. Os homens fazerem a paz com Deus. Deus não deve nada para nós. Nós é que devemos para Deus. E nesse versículo, o presente que se dá em segredo abate a ira. Está dizendo o seguinte: se uma pessoa está de mal comigo, está muito brava comigo, se eu for lá para ele e levar um presente para ele, ele vai ficar até sem jeito, né? O presente vai deixar a pessoa até sem jeito de continuar ainda aquela irado comigo, porque eu estou dando um presente para ele, né? E a dádiva no seio, uma forte indignação. E quando nós nos voltamos para o Evangelho, nós vemos que o presente, quando o Senhor Jesus está falando com a mulher samaritana em João 4, se tu souberas quem é o que fala contigo, se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, Deus proporcionou para Ele mesmo um presente, para nós, né? Para nós foi um presente, porque Deus tinha ira sobre o pecado. Alguém tinha que pagar o preço desse pecado. E nós vemos Cristo, quando lá em Hebreus diz: eis-me aqui, envia-me a mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, nós recebemos um presente de Deus a quem nós devíamos fazer as pazes. Nós deveríamos ter dado presente, na verdade, mas Deus nos dá esse presente. Se tu conheceras o dom de Deus, e esse presente que Ele nos deu, abateu toda a ira que Ele tinha de nós sobre os nossos pecados. Se a gente abrir em Gálatas capítulo 1, versículo 4, versículo 3: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E depois em Gálatas 2, capítulo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, em cheiro e aroma agradável, que subiu diante de Deus quando Cristo se deu a si mesmo naquela cruz. No Antigo Testamento, os sacrifícios que eram ofertados, eles subiam aquele odor, da gordura, né? E Deus se agradava do cheiro das ofertas. E nós vemos que Deus se agradou de Cristo, exalou ali um odor naquele sacrifício, quando toda a ira que caiu sobre aquele homem ali na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele teve que dizer isso daí para que os homens não dissessem isso no lago de fogo. Ele falou ali, ele provou o que o homem provaria, né, no lago de fogo, o juízo por causa dos nossos pecados. Então nós vemos que o presente, Deus estava indignado com o pecador e Ele dá um presente. É o contrário aqui. Então nós recebemos um presente. Rogo-vos, Paulo fala nós somos embaixadores de Cristo. Rogo-vos que
Paulo diz, não é? Que Os vos reconcilieis com Deus. Deus nunca deveria se reconciliar conosco. Quem devia éramos nós, mas quem dá o presente é Deus. E Cristo se oferece a si mesmo a Deus por nós e nos dá esse presente. Vem aqui, desce como homem, vai falar com a mulher samaritana. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que fala contigo pessoalmente, presente pessoal, não é? Presente face a face, não é um presente escondido no seio, não, mas abateu toda a ira esse presente que nós ganhamos.